Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Olá! Hoje a gente continua nosso estudo da lição 2, olhando especificamente para o conteúdo de quinta-feira, dia 10 de julho. Isso mesmo. E o tema é bem intrigante, eu diria. É verdade. A gente vai mergulhar num episódio lá de Êxodo 4, versículos 18 a 31. É uma passagem que, assim, de primeira, causa um estranhamento, né? Com certeza. Moisés está voltando para o Egito, amando de Deus, tudo certo. E, de repente, o texto fala que o próprio Senhor o confronta. E mais, diz que procurou matá-lo. É chocante. Muito chocante. A ideia é a gente tentar entender o porquê disso, o que estava por trás dessa confrontação tão séria. Exato. Então vamos lá, recapitulando a cena. Moisés está na jornada de volta com a família, depois de receber a missão divina lá na sarça ardente. Sim, ele aceitou, né? Mesmo com as hesitações iniciais. Pois é, e aí, numa parada no caminho, uma estalagem, acontece esse encontro. Tenso, ameaçador, vindo de Deus, totalmente inesperado. O que estava pegando ali? Olha, o ponto central, pelo que o material indica, era a questão da circuncisão. Ah, circuncisão. Isso. O filho mais novo de Moisés, Gerson ou Eliezer, provavelmente Eliezer, não tinha sido circuncidado. E a circuncisão não era só um ritual, né? Era o sinal físico da aliança. A aliança com Abraão lá de Gênesis 17. Exatamente. Aquele pacto fundamental. E para Moisés, que estava prestes a se tornar o libertador, o líder de Israel, a obediência pessoal a esses termos era, assim, crucial. Não era um detalhe menor. Entendi. Era uma questão de qualificação, quase? De integridade, de estar totalmente alinhado com o pacto do povo que ele ia liderar. Era a base de tudo. E aí entra a Zípora, a esposa dele, de forma bem dramática. Nossa, sim. Uma ação rápida, decisiva. Ela percebe o perigo, a gravidade, pega uma pedra afiada, o que já mostra urgência, né? Não deu tempo de procurar outra coisa. Circuncida o filho e tem aquele gesto forte de tocar os pés de Moisés com prepúcio. Parece um ato desesperado, mas que funcionou. A ameaça passou. É impressionante. E existe uma leitura, né, de Ellen White que comenta sobre isso. Ela sugere que Zípora agiu por medo, por temor que Moisés morresse mesmo. Faz sentido dada a situação. E só depois desse ato, dessa obediência, mesmo que tardia, é que o anjo, a manifestação divina ali, teria permitido que ele seguisse viagem. O ponto-chave dessa interpretação é essa ligação direta. Obediência gera proteção divina. Moisés ia enfrentar o faraó, uma missão perigosíssima. Ele precisaria de toda a ajuda celestial. Claro. Mas negligenciar um dever claro, conhecido como circuncisão, criava uma brecha. Impedia, a proteção total dos anjos. Deus estava mostrando que a missão exigia fidelidade completa desde o início. Nossa, é forte pensar nisso. A proteção divina condicionada a essa fidelidade nos detalhes. E pensar que esse mesmo Moisés, pouco antes, estava lá na sarça ardente, cheio demais, né? Quem sou eu? Eu não sei falar direito. Exato. Mostra bem essa dinâmica. Ele se sentia incapaz, e Deus o estava chamando e capacitando, sim. Mas a parte dele era obedecer. Precisamente. A capacitação de Deus não anula a nossa responsabilidade. Deus proveu os recursos, depois deu a Arão para ajudar na fala, por exemplo. Sim. O que a gente já sabe que é a vontade dele. Negligenciar isso, mesmo em coisas que parecem pequenas, pode ter consequências bem sérias. Principalmente para quem está na frente, liderando. Então, a grande lição que fica desse episódio tenso é essa. A importância de não deixar para depois, de não ignorar aquilo que a gente sabe que é o certo a fazer. Sem dúvida. A negligência de Moisés ali, talvez por influência da esposa, talvez por outras razões que a gente não sabe, quase custou tudo. Dá um frio na espinha pensar nisso. Pois é, e nos faz pensar, né, como a gente lida com as nossas próprias responsabilidades, aquilo que a gente sabe que precisa fazer. A história toda de Moisés é sobre confiar em Deus para tarefas impossíveis, mas esse episódio específico da circuncisão é um lembrete fundamental.
Essa confiança caminha junto com a nossa obediência ativa. Não é só esperar, é agir conforme a orientação. Uma fé prática. Isso, uma fé que se demonstra. E, assim, sem querer adicionar nada novo, mas só pra gente refletir, será que hoje nas nossas vidas não existem áreas, talvez bem menos dramáticas, claro? Sim, claro. Mas ainda assim, áreas de dever conhecido que a gente acaba deixando de lado, meio que negligenciando. E como será que essas pequenas negligências podem talvez limitar a nossa percepção da direção de Deus ou até mesmo impedir propósitos maiores que Ele teria para nós? Fica aí a reflexão, né? Uma ótima reflexão para a gente levar. Bom, nosso tempo está chegando ao fim por hoje. Verdade. Até amanhã no próximo estudo. Até mais. Até mais.